heterogênea, persistente, não sei o quê. Uma coisa é um processo de pequena escala, por outro lado, isso precisa ser observado por um curto período de tempo, em pequenas parcelas de espaço. Geralmente, nos níveis menores de organização inferiores, temos entidades pequenas e transitórias. Portanto, escala espacial também tem uma dimensão temporal. Quando falamos de pequenas entidades, elas tendem a se comportar com frequência maior. E aí uma ideia central na teoria das hierarquias é que o que estrutura a relação todo-parte. A pergunta interessante: por que as coisas têm estrutura hierárquica? Por que elas se estruturam de acordo com a relação todo-parte? A resposta que essa teoria dá é: porque há coisas que se comportam mais lentamente do que outras coisas. Tudo que se comporta mais lentamente é totalidade em relação a algo que se comporta mais rapidamente. E tudo que se comporta mais rapidamente é parte de alguma totalidade que se comporta mais lentamente. Ou seja, o que estrutura a relação parte todo é que os processos naturais não são todos de mesma frequência, eles têm diferentes frequências. E isso é uma coisa que, por exemplo, em biologia a gente geralmente não pensa, a gente geralmente pensa em espaço. E como a gente pensa em espaço, a gente cria problemas. Por exemplo, uma população de parasitas pode ser menor do que um organismo. E a gente tem uma tendência de amarrar as escalas em espaço, e aí essas relações ficam contraintuitivas. Mas se eu penso em frequência de comportamento, faz todo sentido dizer que, embora uma população de bactérias esteja contida numa baleia, ela é de maior escala do que a baleia. Maior escala tem menor heterogeneidade. É uma poça d'água, por exemplo. Isso aí já falei, tá? Esqueci de pular. Aliás, eu adorei essa imagem da célula que parece um elefante. Do menor elefante do mundo, né? E aí, o problema aqui é que, como essa relação de escala é sempre uma relação relativa. O que é a escala do meu estudo depende de eu dizer qual é a maior entidade, a mais duradoura que eu vou mostrar, e qual é a menor entidade, ou a mais transiente, mais transitória que eu vou mostrar. Ou qual é a entidade de maior frequência de comportamento ou menor frequência de comportamento. Então a gente estabelece uma janela de observação. Essa janela de observação vem de você definir a escala espacial e temporal do seu estudo. E uma das coisas que a teoria das hierarquias destaca é que essa é uma etapa crucial da pesquisa. Se você erra no estabelecimento da escala, você erra no estabelecimento da janela de observação. Então você pode não observar os processos que você deveria observar. Está aqui um exemplo, né? Se, por exemplo, um limnologista está estudando algas unicelulares, que se dividem numa escala temporal de horas e dias, mas ele desenha um protocolo de mensuração em que ele amostra o lago uma vez por semana. Se ele amostra o lago uma vez por semana, a janela de observação dele é grande demais para o processo. Ele errou a janela de observação. O resultado é que ele vai contar várias populações de algas como se fosse uma só população. Então ele está medindo o processo errado de saída, porque ele definiu a janela de observação de modo errado. Então errar na escala é um preço horrendo que você paga, porque você não está medindo o que você deveria estar medindo. Ou o que você está medindo acontece mais rápido do que você está medindo, então você mede um agregado de vários ciclos no processo, ou você está medindo menos do que você precisaria medir. Aí você pega uma parcela do processo e você diz que é o processo inteiro. Boa parte da polêmica sobre aquecimento global tem a ver com isso, né? A grande pergunta é: está se aquecendo ou não está se aquecendo? Você tem uma faixa de dados disso aqui e o processo é desse tamanho. Então você pode estar simplesmente com a janela de observação equivocada. Então por isso que uma das consequências metodológicas da teoria das hierarquias é salientar a delicadeza da decisão sobre como formular a questão de pesquisa e, a partir dela, formular a janela de observação, a escala. Para botar limite na janela de observação, tem duas coisas importantes, que é a granulosidade e extensão, né? Essas são duas coisas que têm relação inversamente proporcional. Quanto maior a granulosidade, menor a extensão. Quanto maior a extensão, menor a granulosidade. O que é granulosidade? É uma medida do poder de resolução dos dados. O quanto seus dados resolvem o sistema. Ou seja, quais são as entidades menores e mais efêmeras que existem nos seus dados. E aí, quanto maior a resolução do dado, você delimita o nível inferior da sua janela de observação. Qual é o mínimo que você vai observar na janela de observação? Isso limita a extensão, né? Então aqui está uma imagem que eu achei que dá para ilustrar isso, que é a imagem de campos magnéticos do Sol. Quanto mais eu resolvo, menos extensão eu estou cobrindo. Aliás, qualquer pessoa que já mexeu com fotografia ou programas de modelagem espacial sabe o que é isso, né? Agora, a gente, além de delimitar menor
nível que a gente observa, a gente delimita o maior também. Qual é o maior limite espacial e temporal do qual a gente vai tratar nos dados? Um imunologista pode dizer isso, a gente está prevendo só o que acontece com lagos de tal tipo numa certa região. O meteorologista diz que sua escala de previsão é de 48 a 72 horas. Você estabelece o máximo que é a sua janela de observação. O que essas delimitações fazem é definir o universo do estudo. Meu estudo trata disso. E ali dentro do universo eu delimito o mínimo dentro daquele universo que eu posso dizer que é o poder de resolução. E a maior extensão delimita então um nível superior de organização que a gente pode acessar nos dados. E mesma coisa, limita a granulosidade. Quanto maior a extensão, menor a resolução. E isso mostra que, mais uma vez, que a decisão da janela de observação, da escala espacial e temporal do estudo é muito preciosa. Porque você sempre está perdendo alguma coisa. Ou você está perdendo resolução, ou você está perdendo extensão. Você deve perder o que a sua questão de pesquisa permite perder mais. Se a sua questão de pesquisa demanda que você tenha uma visão minuciosa dos processos, é melhor perder extensão. Se a sua questão de estudo demanda que você cubra grandes processos em termos espaciais e temporais, é melhor perder resolução. O melhor dos mundos só pode existir pela composição de diferentes perspectivas metodológicas. É a única maneira de você obter o melhor dos mundos. Perder de um lado e perder de outro, e depois ter o trabalho de fazer a síntese dos resultados, que nem sempre é trivial, né? Isso aqui já falei. E aqui eu estou reforçando essa ideia, né? Os níveis que a gente define no modelo hierárquico dependem dessa decisão. Qual é a granulosidade, qual é a extensão do estudo. É a partir de dizer o que é a menor coisa que eu observo, a maior coisa, que eu defino o meu modelo hierárquico. Portanto, o modelo hierárquico não é a descoberta de um atributo da natureza. A natureza é organizada de modo que organismos são feitos de células, células são feitas de moléculas, organismos se reúnem em populações. Isso não é uma descrição da natureza. Isso é uma modelagem da natureza que na biologia frequentemente ganhou uma carga de ontologia objetiva. As pessoas acham que o mundo é assim. Isso é um certo tipo de modelo, porque emerge de uma interação entre decisões que os observadores tomam e a parte do mundo que é observada. Vamos pular isso. Outra distinção importante do Hall e Allen é uma distinção entre entidades definicionais e empíricas. O que é a entidade definicional? É uma entidade que eu postulo antes que eu faça qualquer medida. Ela é, nos termos da filosofia da ciência, uma entidade inobservável ou é um conceito teórico. Isso é gerado por uma comunidade de produção de conhecimento. Então, entidades como organismo, população, comunidade, não são coisas que eu mexo na natureza. São conceitos que eu uso para organizar o próprio processo de medida. Então, eles não são empíricos, eles são teóricos ou definicionais. As entidades empíricas, por outro lado, são as que são efetivamente observáveis. São as entidades que a nossa medição produz. Por exemplo, um gradiente, uma clina, tudo que a gente descreve, clina já é bom, né? Um gradiente de medidas, por exemplo, de pH, isso é uma entidade empírica. Essas não são geradas pela comunidade epistêmica. Aí há que se fazer distinções, né? Há os construtivistas que são antirrealistas metafísicos e os construtivistas são realistas metafísicos. Essa teoria é realista metafísica. O que isso quer dizer? Ela não está dizendo que a mente constrói o mundo. Ela não está dizendo que a linguagem constrói o mundo. Ela não é pós-moderna. Ela está dizendo que o mundo existe. Está dizendo que o mundo é de uma forma só. Está dizendo que deve existir um único modelo verdadeiro para o mundo, mas infelizmente nós nunca o acessaremos. E mesmo que um dia nós tenhamos um modelo absolutamente verdadeiro, nós não estaremos em condições de saber que ele é absolutamente verdadeiro. Porque para isso eu teria que acessar o mundo para além dos modelos. Como a gente nunca acessa o mundo para além dos modelos, não há como estabelecer isso. Mas não se está dizendo que o modelo é o mundo, ou que a gente constrói o mundo. Está dizendo que a nossa única maneira de produzir conhecimento sobre o mundo é modelar. Portanto, a gente não está conhecendo o real, a gente está modelando o real, que é uma relação bastante diferente. Então, essas entidades empíricas não são geradas nessa visão pela comunidade de pesquisadores. Elas são a única coisa que nós temos acesso ao mundo. Só que é um acesso mediado. Mediado pelo nosso conhecimento, pela nossa linguagem, pela nossa percepção, pelos nossos equipamentos. Então, eu também não posso ser ingênuo, achar que porque uma entidade é observável, eu capturei uma fatiazinha do mundo. Eu obtive um dado que vem de uma interação entre eu e o mundo.
Entidades definicionais, as que são definidas por conceitos, elas são independentes de escala. E aí isso aparece de imediato o problema da hierarquia biológica ter sido ontologizada. Porque a gente tem uma tendência a dizer assim, a gente vê um fragmento florestal e tem que dizer o que ele é. Aliás, na ecologia se debateu muito na década de 80. Existem comunidades, existem ecossistemas. Para quem trabalha na perspectiva das hierarquias, essa é simplesmente a pergunta equivocada. Não interessa se existe comunidade ou ecossistema. A pergunta correta é, de que vale postular que há comunidades para construir modelos em ecologia? Se não valer nada, então não precisa falar em comunidade. Se ganhasse alguma coisa em termos preditivos, explicativos, heurísticos, então fala de comunidade. Mas eu não descubro que o fragmento florestal é uma comunidade. Porque o fragmento florestal pode ser um ecossistema, pode ser descrito como uma comunidade, pode ser descrito como uma paisagem, pode ser descrito de várias maneiras diferentes. E a poça d'água pode ser descrita exatamente dos mesmos jeitos. Ou seja, o conceito de ecossistema não depende de escala, o conceito de população não depende de escala. Então atribuir escala a esses conceitos é um equívoco. O que depende de escala são as entidades empíricas. Por quê? Porque a medida delas depende da janela de observação. Se eu quero medir determinado tipo de entidade empírica, eu tenho que estabelecer granulosidade e extensão de modo que eu consiga capturar os padrões dessa entidade empírica. Um pouco mais. Se eu distingo a entidade definicional e empírica, eu tenho duas hierarquias. Uma definicional, onde a gente fala dos tais de níveis de organização, e uma observacional, em que eu falo de níveis de observação. É aqui que aparece consideração de escala, granulosidade, extensão, duas que eu não falei, imagem e fundo. Aqui, isso não é relevante. E aí qual é o problema? A gente tem uma visão convencional em biologia de uma certa hierarquia, capítulo 1 do Odum, a hierarquia da natureza, não sei o quê. É uma visão super objetiva sobre hierarquia que limita a criatividade, que faz confusão, porque não consegue lidar com relações escalares desse tipo, em que um organismo pode ser maior do que uma população, mas uma população também pode ser maior do que um organismo. Então é um defeito de fabricação da formação de biólogo ficar com essa hierarquia na cabeça. Essa hierarquia ajuda menos do que parece, ela atrapalha muito. Não é que ela é errada, ela não é errada, mas ela captura um subconjunto muito pequeno de relações entre níveis. Porque só se baseia num critério, que é o critério de inclusão lógica. O que é parte do quê? Não segue uma ordem escalar. Por que não segue uma ordem escalar? Porque cada categoria dessa aqui pode ser descrita em várias escalas diferentes. Então não dá para traduzir essa hierarquia numa hierarquia de escala de observação. A gente não obtém um modelo escalar geral de níveis de observação a partir desse modelo definicional. Vamos falar disso. Para que serve essa hierarquia definicional? Ela é útil quando a gente está começando a construir uma janela de observação e a gente tem pouco conhecimento disponível. Então, nessa hora pode ser que ajude a pensar o que é população, o que é comunidade, o que é ecossistema, quando você tem muito pouco conhecimento para poder realmente saber o que medir. Uma vez que você tem mais conhecimento, é melhor passar para o ordenamento de entidades empíricas no modelo escalar, de níveis de observação. E aí a gente tem critérios para ordenar níveis em hierarquia empírica, que são critérios que têm a ver com o tamanho das entidades, mas sobretudo com a frequência de comportamento. Isso é que é o mais importante, porque o tamanho nos engana muito. O tamanho, como tem essas inversões de relação escalar, uma população pode ser maior do que um organismo menor, a gente tende a ficar muito enganado pelo tamanho. Mas a frequência de comportamento é mais bem comportada, porque, pelo menos de acordo com essa teoria, é ela que estrutura a relação todo-parte. Coisas de grande frequência viram contexto para coisas de pequena frequência, e coisas de pequena frequência viram partes de coisas de grande frequência. Então essa relação ela tende a ser muito bem comportada. Então essa é uma dica para quem está construindo um modelo hierárquico. Pensar em frequência de comportamento. Isso é que é o mais poderoso. E uma última coisa sobre esse pedaço, flexibilidade. Criar modelos é meio arte, meio ciência. Aliás, tem um artigo do Peck, que eu passei para a sua dica, sobre isso. O Peck, que é um cara que faz modelagem em ecologia, ele escreve um artigo, não esqueci qual é o periódico, mas dizendo isso, olha, a modelagem é meio arte. Tem muito a ver com criatividade. Criatividade para quê? Para escolher as entidades, escolher os níveis, escolher como modelar. Isso era piada da década passada, isso não tem mais graça. Não tem mais graça. Não tem mais graça, modela não, velho.